Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do verso de número 3 até o verso de número 18. Os irmãos podem acompanhar também a leitura pelo Data Show. Paulo diz o seguinte: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Que Deus aplique no nosso coração a palavra dele. Para introduzir essa mensagem sobre a excelência da vida cristã, eu queria começar fazendo uma pergunta bem simples, mas ao mesmo tempo bastante reflexiva para os nossos corações. O que é uma vida excelente? O que é uma vida excelente? Quando nós olhamos para a sociedade materialista na qual nós vivemos, uma sociedade que valoriza os bens materiais acima de todas as coisas, nós encontramos diversas respostas para essa pergunta. Diversas definições que as pessoas dão sobre o que seja ou o que é uma vida excelente. Alguns vão dizer que a vida excelente é aquela vida onde você vive com dinheiro sobrando. Outros vão dizer que a vida excelente é aquela vida onde você tem uma poupança cedo, garantida e robusta. Outras pessoas vão dizer que a vida excelente é quando você tem um plano de saúde muito abrangente, é quando você tem uma casa muito grande, é quando você tem um carro do ano, é quando você tem uma carteira grossa. Ou seja, esse mundo, essa sociedade prega, ensina para nós que a excelência da vida, ela é conquistada e comprada pelos privilégios materiais. Mas quando nós deixamos de olhar para o mundo e para essa sociedade desorientada, materialista, e começamos a olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia, nós descobrimos que, na verdade, a excelência da vida, ela não pode ser comprada pelo dinheiro ou pelos bens materiais. Nós descobrimos que, na verdade, a excelência da vida está em você viver tendo o próprio Deus morando dentro de você. A excelência da vida está em você viver sendo um seguidor de Jesus Cristo de Nazaré. É isso que a palavra vai dizer, a excelência da vida se encontra no Evangelho. E o texto que nós acabamos de ler descreve para nós por que a vida com Jesus é uma vida tão excelente. No contexto dessa passagem, o apóstolo Paulo ele está fazendo uma comparação entre a velha aliança e a nova aliança. Ele está mostrando para nós como a nova aliança que nós temos agora em Jesus Cristo, ela é uma aliança melhor, uma aliança superior. No capítulo 3, ele vai descrever justamente isso, que a aliança que nós temos em Jesus Cristo, ela é superior àquela velha aliança que foi estabelecida por meio da lei, por meio de Moisés. E no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele vai se deter justamente a descrever os detalhes da excelência dessa nova aliança, da excelência dessa nova vida que nós temos em Jesus Cristo. E ele faz isso de três formas, de três perspectivas, ou de três maneiras. Primeiro, ele olha para o nosso passado.
depois ele olha para o presente e depois ele olha para o futuro. Ele faz isso nessas 3 direções para descrever a excelência da vida cristã, descrevendo o nosso antes, o nosso agora e o nosso depois. É com esse panorama da nossa vida que o apóstolo Paulo vai descrever como viver com Jesus é uma coisa excelente. Começando o seu argumento falando sobre o nosso passado, do verso 3 ao 4, o apóstolo Paulo está chamando nossa atenção para o fato de que a melhor maneira de você entender o quanto a vida cristã é excelente é você lembrando de onde é que Deus ele arrancou você. A melhor maneira de você entender o quanto Jesus ele é bom para a sua vida é você olhar para o seu passado e ver os estragos que o pecado causou na sua vida, na vida da sua família e na vida desse mundo de um modo geral. Ele vai dizer que o nosso passado, no verso 3 e 4, era um passado de cegueira espiritual. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, diz Paulo, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ele está falando de uma coisa simples, pelo senso comum a gente consegue entender. Uma pessoa que está cega. O que é uma pessoa cega? É aquela pessoa que não consegue enxergar, discernir, visualizar, identificar o que existe ao seu redor. Paulo está lançando mão dessa ilustração, dessa situação, para descrever para nós qual era o nosso estado antes da salvação, antes do evangelho, antes da nossa regeneração. Ele vai dizer que antes do evangelho nós estávamos cegos e não conseguimos ver a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, não conseguimos enxergar o valor, a majestade, a beleza de Jesus. E é claro, irmãos, que aqui Paulo não está falando dos olhos do corpo, Paulo está falando dos olhos do coração. Fisicamente falando, antes de Jesus, a gente enxergava tudo. As pessoas, a natureza, as histórias, as letras da Bíblia. Nós enxergávamos tudo isso, mas por causa da cegueira espiritual, nós não conseguimos identificar a glória de Deus nessas coisas. E é para isso que o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção aqui. Eu posso falar isso para vocês por experiência própria. Antes de Jesus, eu sempre vivi num contexto religioso e eu sempre tive fisicamente contato com histórias sobre Jesus Cristo, contato com músicas sobre Jesus Cristo, contato com as atitudes que Jesus tomou aqui na terra, sermões, pregações sobre Jesus Cristo. Fisicamente eu via e ouvia isso tudo. Mas os olhos do meu coração estavam cegos e eu não conseguia ver beleza nisso tudo. E eu passei boa parte da minha vida religiosa enganando a mim mesmo, achando que eu era um cristão, quando na verdade o meu coração não conseguia enxergar a beleza de Jesus Cristo. E isso pode ser exemplificado não apenas na minha vida, mas também no Novo Testamento em especial, quando Jesus Cristo entra na história e se faz presente em carne aqui na terra. Nós vemos vários exemplos no Novo Testamento de pessoas que estavam totalmente cegas diante da glória de Jesus. E um dos exemplos mais gritantes de cegueira espiritual que nós vemos no Novo Testamento é o exemplo dos fariseus. As pessoas mais religiosas da época de Jesus. Fisicamente falando, irmãos e amigos, os fariseus eles contemplaram tudo aquilo que Jesus fez. Jesus operava milagres, estava lá os fariseus olhando. Jesus trazia aquele sermão fantástico, estava lá os fariseus escutando. Jesus ele fazia coisas inacreditáveis para um ser humano fazer e lá estavam os fariseus contemplando aquilo tudo. Mas os fariseus não contemplavam Jesus com os olhos de coração. Espiritualmente falando, os fariseus estavam cegos. Por quê? Porque eles não amavam Jesus. Eles não admitiam que Jesus é o Filho de Deus. Eles olhavam para Jesus, viam o que Jesus fazia, mas ainda assim eles não conseguiam ver a beleza, o valor, a glória e a divindade de Jesus. E é por isso que Jesus vai trazer uma palavra que chegou a escandalizar muitos fariseus naquela época, em Mateus capítulo 15, versículo 14, quando Jesus diz: quer saber quem vocês são? Vocês são guias cegos, que estão guiando outros cegos para caírem no abismo. Essa é uma afirmação pesada para você dizer aos maiores religiosos do planeta naquela época. Eles estavam totalmente cegos diante da glória de Jesus. E nós devemos aprender com isso. Religiosidade não é necessariamente sinal de visão espiritual. Religiosidade não é necessariamente sinal de salvação. Só porque uma pessoa ela é muito religiosa, isso não quer dizer que ela é salva. Isso não quer dizer que Cristo mora no coração dela. Existe um mito bem difundido na nossa sociedade que diz que se você é uma pessoa muito religiosa, com certeza você tem a garantia de entrar no céu. Está vendo fulano ali? Fulano é tão religioso.
se veste de uma maneira religiosa, fala de uma maneira religiosa, se comporta de uma maneira religiosa, frequenta lugares religiosos. Então, com certeza, se tem uma fila para o céu, ele está lá na frente. Nós achamos que só porque uma pessoa tem um alto teor religioso, então necessariamente ela é salva. E os fariseus mostram para nós que é justamente o oposto. É possível uma pessoa ter um alto teor religioso, ter várias atividades religiosas na sua rotina e mesmo assim não ser um verdadeiro crente. Os fariseus oravam, liam a Bíblia, faziam votos, se vestiam de um modo diferente, frequentavam a sinagoga, mas mesmo assim Jesus diz: vocês estão cegos. Isso deve alertar o nosso coração, irmãos, contra o chamado cristianismo nominal. O que é o cristianismo nominal? É quando nós somos crentes apenas pelo nome e não pela vida. O crente nominal é aquela pessoa que é crente por fora, mas não é crente por dentro. É aquela pessoa que até adota uma certa rotina religiosa, uma certa aparência religiosa, mas que nunca teve um encontro transformador com o Evangelho de Jesus Cristo. Parecido com o que acontecia com os fariseus. E Jesus alertou a gente, não uma nem duas vezes, sobre isso. A palavra mais contundente e penetrante que o Senhor Jesus Cristo trouxe contra o cristianismo nominal foi no Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, do verso 21 ao 23. Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no céu. Nem todo. Naquele dia, no dia do juízo final, diz Jesus Cristo, muitos chegarão para perto de Deus e vão dizer: Senhor, nós não fizemos milagres, nós não expulsamos demônios, nós não fizemos isso, nós não pregamos a sua palavra, nós não profetizamos, nós não fizemos várias coisas religiosas. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim. Porque vocês tinham sim uma aparência religiosa, mas vocês praticavam a iniquidade, nunca foram transformados pelo Evangelho. Então é possível sim uma pessoa adotar uma certa rotina religiosa e mesmo assim permanecer cega diante da glória de Jesus Cristo. Por que eu digo isso aqui nessa noite? Porque às vezes a gente confunde isso. A gente não se toca muito dessa verdade. A gente acha que só adotando externamente certas posturas religiosas, nós já temos o céu garantido. E Jesus diz que, primeiramente, você tem que receber uma transformação no seu coração. Um encontro transformador com o Evangelho dele. Caso contrário, a religião vai apenas cegar você. Mas no Novo Testamento nós vemos que o amor à religiosidade vazia não era a única coisa que cegava as pessoas. As pessoas ficavam cegas também por causa do amor às coisas dessa vida, e Judas é um exemplo claro desse tipo de situação. Alguém que está tão cativado, preso, fissurado, gamado nas coisas dessa vida, que ele não consegue ver a importância de Jesus Cristo. Judas passou 3 anos da vida dele tendo um dos maiores privilégios que qualquer ser humano na história pode ter, que é conviver com Jesus diariamente, conviver com Deus encarnado, com o Criador de todas as coisas. Judas teve esse privilégio. Ele passou 3 anos da sua vida ouvindo, vendo e desfrutando de um certo companheirismo com o Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim, o coração de Judas não conseguiu ver a glória de Jesus. Permanecia cativo ao dinheiro, como o apóstolo João vai dizer, roubava o dinheiro da bolsa porque ele era uma espécie de tesoureiro dos 12 apóstolos. Permanecia cativo ao dinheiro. É mais ou menos, irmãos, como você passar 3 anos a poucos metros do sol sem ver um único raio de luz. Esse era o tipo de cegueira que havia no coração de Judas, e não apenas no coração de Judas, mas no coração de muitas pessoas espalhadas ao nosso redor. Inúmeras pessoas ao nosso redor que conseguem valorizar qualquer tipo de coisa nessa vida. Valorizam o dinheiro, valorizam o conforto, valorizam a fama, valorizam o status, valorizam a segurança financeira, valorizam os bens materiais, valorizam qualquer coisa que esse mundo possa oferecer, menos Jesus Cristo, menos o Senhor Jesus Cristo. Quando o nosso coração ele está mais cativado pelas coisas dessa vida do que por Jesus, esse é um sinal claro de que nós estamos espiritualmente cegos, como o apóstolo Paulo está descrevendo aqui. Já ouviram falar daquele ditado que o amor cega? Os desastres desse ditado na vida, sabem, de relacionamentos são desastres enormes. Mas na vida espiritual é pior ainda. O amor cega. O amor exagerado, descontrolado, as coisas dessa vida, cega o nosso coração de tal modo que a gente não consegue ver a importância de Jesus Cristo. De tal modo que a gente não consegue ver mais o valor do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é isso que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui sobre o nosso passado. Antes da nossa salvação, a gente não conseguia amar, valorizar e enxergar
o valor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz ainda que o autor dessa cegueira é o Deus desse século, é o diabo com suas mentiras, que cegava o nosso coração para que não pudéssemos contemplar a glória de Jesus Cristo. A palavra de Deus ela vai ser bem clara em dividir a humanidade em duas partes. Às vezes a gente quer dividir em 3, 4, 5, a Bíblia divide em duas partes. A Bíblia fala sobre aquelas pessoas que são iluminadas por Deus e aquelas pessoas que são iludidas pelo diabo. A Bíblia fala sobre aquelas pessoas que são libertadas pelo poder de Deus e também sobre aquelas pessoas que são escravas do poder de Satanás. E no caso do passado do crente, esse era o nosso passado. Vivíamos iludidos, vivíamos aprisionados, vivíamos em trevas, na escuridão do pecado. E Paulo diz que essa era a nossa vida antes de Jesus, no fundo do poço. Em poucas palavras, por que a vida com Cristo ela é excelente? Porque a vida sem Jesus ela é péssima. A vida sem Jesus é terrível. É por isso que a excelência da vida cristã se vê no nosso passado. A gente olha para o nosso passado e vê de onde Deus ele arrancou a gente. E fez isso através da pregação transformadora do Evangelho. A partir do versículo 5, o apóstolo Paulo vai falar sobre o nosso presente. E ele vai dizer que o presente da vida cristã começa com a pregação transformadora do Evangelho. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Porque Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui que toda a nossa caminhada rumo à eternidade com Deus começa nesse único passo, a pregação do Evangelho. A pregação de Jesus Cristo como Senhor. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor. Qual é o colírio que Deus usa no nosso coração para remover a cegueira do pecado? É a pregação do Evangelho. Se a gente parasse para analisar, todos nós iríamos identificar várias diferenças em nossa vivência cristã. Se convertemos em idades diferentes, nós temos maturidades espirituais diferentes uns dos outros, dons diferentes. Fomos libertados de um modo específico de vícios diferentes, de pecados diferentes. Mas se existe uma coisa que todo crente ele tem em comum, é esse fato. É o fato de que a vida cristã dele começa com a pregação do Evangelho. A vida cristã dele começa quando ele ouve sobre o Senhor Jesus Cristo, a vida de Jesus, a morte de Jesus, e aí Deus vem ao coração dele colocando fé, como está escrito lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé que nós temos em nosso coração hoje, como é que ela nasce, como é que ela surge, como é que ela é doada a nós, por meio da pregação de Cristo. Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Essa é a transformação que Deus faz através da pregação. Então, se você está aqui nessa noite e ainda não chegou ao ponto de crer no Senhor Jesus Cristo e ser transformado pelo Evangelho, você corre um grande risco de ser transformado nessa noite enquanto você escuta o Evangelho. A imagem que o apóstolo Paulo usa para descrever a nossa salvação é uma imagem linda. Ele usa a imagem da criação. Ele diz que da mesma forma que Deus olhou para o nada no início de todas as coisas e disse, haja luz, e houve o universo, e passou a existir o universo, dessa mesma forma, esse mesmo poder, Deus usa na hora da pregação. Quando nós estamos ouvindo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Deus vem no meio de toda a escuridão do pecado, de todas as trevas espirituais, de toda a nossa cegueira, Deus vem e diz, haja luz. O mesmo poder que Deus usou para criar esse universo, meio que infinito, que deixam os homens de boca aberta, esse mesmo poder Deus usou para salvar você. Haja luz, e a luz de Jesus Cristo resplandeceu em nosso coração. E é assim que a nossa vida cristã começa. Depois desse dia não tem como mais a gente olhar para Jesus de uma maneira superficial ou de uma maneira egoísta. A gente não vê mais Jesus Cristo apenas como um bom exemplo, como um grande mágico, ou como um grande orador, ou um professor de métodos extraordinários. A nossa visão agora de Jesus é uma visão completa. Nós conseguimos ver que lá, naquele carpinteiro pobre e humilde que surgiu de Nazaré, nós conseguimos ver que naquela pessoa nós encontramos a revelação perfeita do Deus Criador de todas as coisas. Essa é a visão gloriosa, majestosa, que nós temos do Senhor Jesus Cristo depois de sermos transformados pelo Evangelho. Toda a nossa vida cristã começa nesse ponto. Uma parábola de Jesus Cristo que resume muito bem isso é a que ele disse lá em Mateus capítulo 13, verso 44. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo.
compre aquele lugar. O que aconteceu com esse cara? Resposta: ele experimentou uma visão transformadora. Ele vivia de um jeito antes, mas quando ele viu aquele tesouro, quando ele teve contato com aquele tesouro, aquela visão daquele tesouro precioso foi tão impactante para ele, que ele olhou para o resto da sua vida e disse: olha, quer saber? O resto dos meus bens não vale nada. Vale a pena eu abandonar tudo isso, vale a pena eu deixar tudo isso de lado e ter aquele tesouro. É essa visão transformadora que caracteriza a salvação de um ser humano. Antes a gente olhava para Jesus às vezes com indiferença, alguns até com desprezo, sem se importar. Como o profeta Isaías disse, dele nós não fazíamos caso, não dávamos importância. Havia essa indiferença no nosso coração até que houve a transformação no nosso coração pela luz do Evangelho. Até que nós encontramos esse grande tesouro. E quando nós encontramos esse tesouro, quando nós vemos o valor, a glória, a majestade de Jesus e do que Ele fez por nós na cruz, aí nós passamos a olhar de uma maneira diferente para a vida. Assim como esse homem foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo, assim também a gente passa a abandonar tudo aquilo que a gente precisa abandonar para ter Jesus Cristo. O pecado perde a sua doçura para o nosso paladar. O mundo perde a sua atração. O sucesso nessa vida deixa de ser idolatrado. E agora a coisa mais importante para o crente, transformado pelo Evangelho, é ter uma comunhão viva com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o início da vida cristã. Mas é preciso ter consciência de uma verdade nesse ponto. Apesar da vida cristã ela ser linda, bela, maravilhosa, ela não é perfeita, porque nós não somos perfeitos. Nós somos seres humanos, e como seres humanos nós ainda temos tanto as nossas fragilidades como também as nossas limitações. É por isso que Paulo diz aqui no texto que o presente da vida cristã, ele é vivido em dependência de Deus. Verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Olha a imagem que Paulo usa aqui para descrever o crente. Um vaso de barro. Numa época onde bancos e cofres reforçados não era do acesso de todo mundo, o máximo que o judeu podia fazer para guardar o seu tesouro, guardar a sua quantia, era comprar um vaso de barro na feira, esconder o seu tesouro lá e torcer para quando o ladrão entrar na casa dele, se confundir e achar que não tem nada demais naquele vaso. Paulo usa justamente esse material para descrever quem nós somos. Ele não diz que o crente ele é um vaso de aço, que nunca se fere, que nunca se machuca, que nunca se arranha, que nunca se quebra. Não. Nunca devemos alimentar essa ideia romântica. Nós somos como o barro. Isso descreve a nossa fragilidade. E se você gastar tempo lendo as histórias dos servos de Deus na Bíblia, você vai aprender isso. Todo servo que Deus chamou e usou foram servos frágeis e limitados. Moisés, um grande homem de Deus, mas perdeu a sua paciência. Pecou contra Deus e não entrou na terra prometida. Fez só olhar de longe. Nós vemos Elias, o profeta que envergonhou centenas dos profetas de Acabe, mas quando Jezabel lançou a sua ameaça de morte, Elias ficou tão ansioso e meio que depressivo, que ele correu para dentro de uma caverna para se esconder. Nós vemos um apóstolo Paulo da vida, nós vemos um homem imponente pregando o evangelho ao mundo todo daquela época, mas ele mesmo disse que tinha um espinho na carne, tinha suas fragilidades, tinha as suas limitações. Nós somos pessoas limitadas, e a boa notícia é que isso não é necessariamente ruim, porque são as nossas limitações, são as nossas fragilidades que conduzem o nosso coração para depender de Deus. Como Paulo diz aqui, por que nós somos vasos de barro? Para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Então nós não dependemos de Deus apenas na hora da salvação e depois vivemos por nossas próprias pernas. Não, na hora da salvação, na continuação da nossa salvação também, e na consumação da nossa salvação no céu, nós dependemos do Senhor, nosso Deus. Dependemos do poder dele em nossas vidas. E é por isso que a vida cristã ela é excelente. Primeiro, porque no passado, antes dela, nós vivíamos no fundo do poço. E segundo, porque no presente, Deus ele nos sustenta em nossas fragilidades com o mesmo poder que ele usou para criar o universo. Prosseguindo no texto, do verso 14 ao 18, o apóstolo Paulo vai falar sobre o nosso futuro, o futuro da vida cristã. Ele diz no verso 14 que o futuro da vida cristã é excelente, porque é um futuro de ressurreição. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará juntamente com vocês e nos apresentará convosco. Em outras palavras, para resumir aqui, Paulo está dizendo que não existe um ponto final na vida do crente. A morte não é um ponto final na vida do crente.
A morte é apenas uma vírgula que precede uma frase sem fim. A morte é apenas uma vírgula que dá lugar à eternidade que nós teremos ao lado de Deus. Trilhões e trilhões de anos que nós teremos em comunhão com o nosso Criador. E é essa excelência que Paulo traz ao nosso coração quando olhamos para o nosso futuro. A esperança da ressurreição. É verdade que todas as pessoas vão ressuscitar. Não são apenas os crentes. Todos os seres humanos da terra vão ressuscitar, vão voltar dentre os mortos. Mas há dois destinos nessa ressurreição. A Bíblia diz que uns vão ressuscitar para a morte eterna e outros vão ressuscitar para a vida eterna. A parte boa da ressurreição do crente é que ele vai ressuscitar para a vida eterna, uma vida de eterna alegria em Deus. E esse é o encorajamento que o apóstolo Paulo traz diante do sofrimento que a gente tem que enfrentar aqui na terra. Se vocês notarem do verso 8 ao 13, o apóstolo Paulo vai meio que trazer uma descrição pessimista da vida cristã, descrevendo para nós vários sofrimentos, dores e angústias que a gente tem que enfrentar nessa terra como crentes. Mas ele lembra que apesar do nosso presente ser um presente doloroso, o nosso futuro é glorioso por causa de uma coisa chamada ressurreição. O que define a história do crente não é o seu sofrimento aqui na terra, é a ressurreição que ele vai ter junto a Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Então eu não sei, sinceramente, o tipo de sofrimento que você chegou enfrentando aqui nessa noite. Talvez você tenha um cônjuge que não entende a sua fé e por isso persegue você. Talvez você tenha pessoas na sua universidade, na sua escola, que zombam dessa ideia de você ser crente, seguidor de Jesus Cristo. Talvez você tenha alguma doença que está roubando a sua saúde, talvez você tenha algum tipo de pressão na sua família, envolvido com a sua religião, com a religião que você pertence. Eu não sei qual é o tipo de sofrimento que você tem, mas eu sei qual é a solução, eu sei qual é a esperança, eu sei qual é o bálsamo e a cura que a palavra de Deus oferece. Paulo está dizendo aqui, existe uma luz no fim do túnel e essa luz nunca se apaga. Existe a esperança da ressurreição e é para isso que nós olhamos quando estamos sofrendo aqui na terra. Esse é o futuro excelente da vida com Jesus Cristo, é um futuro excelente porque nunca termina. E não apenas o futuro da ressurreição, mas também o futuro do galardão. Verso 16 ao 18. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Lembrem agora da introdução dessa mensagem. Essa é a diferença entre a excelência da vida com Jesus Cristo e a excelência da vida desse mundo, entre aspas. A excelência entre aspas. A excelência que esse mundo oferece para nós, ela é não apenas superficial, mas também passageira. Ela nem consegue preencher o nosso coração, nem dura muito. Aposentadoria acaba, saúde acaba, dinheiro acaba, conforto acaba, segurança acaba, tudo acaba. Mas Paulo está dizendo aqui que as coisas que nós conseguimos com o Senhor Jesus Cristo são coisas infinitas e eternas. Paulo está dizendo aqui que não apenas o nosso trabalho como crentes, mas até mesmo o sofrimento que a gente tem de enfrentar nessa vida, está sendo convertido para nós no que a Bíblia chama de galardão. Não dá para detalhar aqui para vocês o que é o galardão, porque o próprio apóstolo Paulo não fez isso. Ele disse, olha, essa recompensa é acima de toda comparação, então não tem como eu comparar para vocês. Mas o fato é que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele nos sustenta a cada passo e promete que Ele vai nos recompensar no fim da nossa história. Esse é o futuro da vida cristã, é um futuro de ressurreição, um futuro de galardão, um futuro de recompensa junto a Deus, através de Jesus Cristo. Qual é o nosso problema nesse ponto? Algumas pessoas dizem que o nosso problema é porque a gente pensa demais no futuro e por isso a gente fica inseguro. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o problema do crente não é nem tanto ele pensar demais no futuro. Eu acho que é o contrário, ele pensa de menos. O nosso problema é que nós não gastamos tempo meditando na nossa eternidade com Deus. O nosso problema é que nós não cumprimos aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 3, do 1 ao 2. Se vocês ressuscitaram com Jesus, pensem nas coisas que são do alto. Quanto tempo a gente gasta meditando na eternidade, no futuro celestial que nós temos com Jesus, pela palavra dele, pela oração? Quanto tempo a gente gasta? O problema não é que a gente pensa demais no futuro, o problema é que a gente pensa de menos.
Quando a gente pensa no nosso futuro, parece que nós pensamos apenas nas coisas aqui dessa terra, a formatura, o emprego, a família, o casamento, os desafios da vida de adulto. Parece que nós pensamos apenas nessas coisas materiais, transitórias. Mas Paulo diz, se vocês querem ter força para viver a vida cristã de uma maneira superlativa, olhe para o futuro celestial. C.S. Lewis disse certa vez, foi quando os cristãos deixaram de pensar no outro mundo que se tornaram tão incompetentes nesse aqui. Se você aspirar ao céu, ganhará a terra de brinde. Se você aspirar à terra, vai perder as duas coisas. O que dá poder para o crente viver uma vida gloriosa na eternidade, no aqui e no agora, é ele pensar e alimentar o seu coração com a esperança da eternidade. Esse é o panorama que o apóstolo Paulo faz da vida cristã. Por que ela é uma vida excelente? Primeiro, porque antes dela, a nossa vida estava destruída pelo pecado, em um lamaçal de pecado e cegueira espiritual. Segundo, ela é excelente porque nela nós recebemos tanto a transformação como a sustentação através do Evangelho de Jesus Cristo. E terceiro, ela é excelente porque depois dela nós temos a esperança da ressurreição e do galardão que Jesus promete para nós. Como diz o versículo 15, tudo isso acontece para a glória de Deus, porque isso é para o bem de vocês, para que a graça multiplicando se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Que Deus use essa mensagem então, irmãos, primeiramente, para humilhar o nosso coração. Tem muito crente que anda por aí de nariz empinado, de uma maneira arrogante e soberba, porque não lembra de onde Jesus tirou ele. Que Deus use essa mensagem também para encorajar o nosso coração. Tem muito crente acovardado, com medo, amedrontado na vida cristã, olhando para as suas fragilidades e achando que não tem jeito. Mas Paulo diz aqui, nós somos frágeis, mas temos um tesouro. Somos barro, mas nós guardamos um tesouro, nós temos o Evangelho. E que Deus use essa mensagem também, para alimentar a esperança futura que nós temos na glória de Deus. O Evangelho que nós cremos e guardamos em nosso coração, não é nenhum tipo de conto de fadas, nenhum tipo de utopia, mas é a certeza que nós temos, de que um dia nós iremos ressurgir para uma vida infinita e eterna com Deus. Um dia nós iremos ressurgir, e o próprio Deus, Ele vai nos recompensar por cada sofrimento e por cada serviço que nós prestamos ao reino dEle aqui na terra. Que Deus possa abrir, ou que esteja abrindo os nossos olhos, para que possamos contemplar de uma maneira cada vez mais clara a excelência que na vida nós temos com o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos?